peço perdão Je demande pardon com muitos problemas. avec beaucoup de problèmes. Não dormi toda a noite, Je n'ai pas eu sommeil toute la nuit até às 4 de madrugada. jusqu'à 4 heures du matin. Não consegui dormir, Je n'arrivais pas à avoir sommeil porque não é só isso que eu acabei de dizer. parce que ce n'est pas simplement ce que je dis ici. Há muita coisa. Il y a beaucoup de choses encore. Então, vamos agradecer para ser muito lindo. O próximo domingo que vamos entrar também para a colocação dos outros ofícios. Alors, on va remercier le dimanche prochain pour être vraiment très beau quand on va aussi mettre le placement de nouveaux Os ofícios. offices. E mais uma vez peço perdão ao superintendente e todos os professores. Une fois encore, je demande pardon au superintendant et tout le maîtresse. Ok, então vamos falar sobre o Satanás, o anjo brilhante da luz. On va parler sur Satan, l'ange brillant de la lumière. Ok, antes de entrar nisso, Avant d'entrer dans ça, eu queria dizer a vocês que realmente chegamos no tempo da tarde. je voulais vous dire que réellement nous sommes arrivés dans le temps du soir. Como nós vimos isso durante a Santa Ceia, Comme on a vu ça pendant la Sainte Seine, que Deus prometeu alguém que Dieu nous a promis quelqu'un. e essa pessoa Et cette personne cumpriu a Bíblia. a accompli la Bible. Nós falamos que a Bíblia é o único livro de profecias. On a dit que la Bible, c'est le seul livre de prophétie. Temos muitos livros sagrados, On a beaucoup de livres sacrés. mas entre esses livros sagrados, Mais entre tous ces livres sacrés, não tem um livro que é comparável à Bíblia. il n'y a aucun livre qui peut être comparé avec la Bible. A Bíblia é um livro de profecias. La Bible, c'est un livre de E prophétie. falamos Et on a dit que a Bíblia no Antigo Testamento que la Bible, dans l'Ancien Testament, temos imagens, on a des images, temos tipos. on a des types. Deus falou lá Dieu a parlé là para o futuro. pour le futur. E nós podemos ver dentro desse livro Et nous pouvons voir dans ces livres que Deus falou de Rebeca. que Dieu a parlé de Rebecca. Não, vou começar. Deus falou do Eliezer Non, on va commencer avec Eliezer e da Rebeca. et Rebecca. Não são histórias. Ne sont pas des histoires. O profeta disse: dentro dessas histórias, Le prophète dit que dans ces histoires, Deus escondeu os mistérios. Dieu a caché de mystères. São esses mistérios Sont ces mystères que vão levantar a fé qui vont élever la foi da noiva de l'épouse nos últimos dias. dans le dernier jour. São segredos que Deus escondeu na vida de pessoas. Sont des secrets que Dieu a cachés dans la vie des gens. Olha o que aconteceu com Rebeca. Regardez ce qui s'est passé avec Rebecca. Ninguém falou a Rebeca Personne n'a dit à Rebecca para ir captar água. d'aller prendre de l'eau. Isso é um mistério. C'est un mystère. Mas naquele dia, Mais ce jour-là, o coração da Rebeca não estava calmo. le cœur de Rebecca n'était pas calme. Rebeca se sentia excitada Rebecca se sentait incitée para ir captar água. pour aller prendre de l'eau. O irmão Branham me disse: Frère Branham dit, não foi Rebeca, n'était pas en réalité Rebecca. foi uma ação sobrenatural. C'était une action surnaturelle. Anjo estava perto da Rebeca Un ange était près de Rebecca e falava a Rebeca, et disait à Rebecca, não é nos ouvidos assim, pas avec des oreilles comme ça, mas dentro do seu coração. mais c'était dans son cœur. Ele sentia algo. Elle sentait quelque chose. Deve ir captar água. Elle doit aller prendre de l'eau. No mesmo tempo, Au même moment, lá onde que ia captar água, là où elle allait prendre de l'eau, Eliezer estava lá. Eliezer était là. Rebeca não sabia Rebecca ne savait pas. o que está acontecendo. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Hoje é a mesma coisa. Aujourd'hui, c'est la même chose. Por que Branham me pregou? Pourquoi Branham a prêché? Por que Branham não resistiu? Pourquoi Branham n'a pas résisté? Com tanta dificuldade. Avec beaucoup de O difficultés. Branham sabia. Branham savait, Dentro da mensagem, dans le message, a noiva sairá. l'épouse sortira. Dentro do seu coração, Dans ton cœur,
Você está aqui. Tu es ici. Você pode ser irmão de alguém. Tu peux être frère ou sœur de quelqu'un. Mas você é a noiva. Mais tu es l'épouse. Deus trata contigo. Dieu traite avec toi. Não é nesses ouvidos. Pas avec ses oreilles. Deus está tratando contigo. Dieu est en train de traiter avec toi. Dentro do seu coração. Dans ton cœur. É uma ação sobrenatural. C'est une action surnaturelle. Aleluia. Esse anjo Cet ange, não é para Branham. ce n'est pas pour Branham. Não é só para Branham. Ce n'est pas simplement pour Branham. Este anjo Cet ange, é para a noiva. c'est pour l'épouse. Sabe a fé que você tem? Saviez-vous que la foi que vous avez, Sabe quem está te soprar? savez-vous qui t'a soufflé, Quem que está te empurrar? qui est en train de te pousser? Não é você próprio. Ce n'est pas par toi-même. É aquele anjo. Cet ange-là, É uma ação sobrenatural. c'est une action surnaturelle. Vamos ler isso. Lisons ça. Vai ver que você está a entender. Tu verras que tu es en train de comprendre. É por isso, C'est pour cela. você não está querendo se estabelecer você próprio. Tu ne peux pas t'établir toi-même. Mas você está querendo Mais tu veux Cristo se estabelecer em ti. que Christ puisse s'établir en toi. Aleluia! Irmão Branham disse assim. Frère Branham dit ceci. Isso é muito lindo, é? C'est très Que joli. o anjo do Senhor Que l'ange du Seigneur, está se manifestando, il est en train de se manifester. cortejando Rebeca. En train de entrecoupant Rebecca. Não, de conquistar Rebeca. En train de conquérir Rebecca. Para que Rebeca Afin que Rebecca possa ir às águas. puisse aller vers les eaux. Vai às águas. Aller vers les eaux. Vai às águas. Aller vers les eaux. Rebeca diz, mas estou cansado. Rebecca dit, mais je suis fatiguée. Trabalhei muito à noite. J'ai beaucoup travaillé pendant la nuit. Mas está a ouvir ao coração. Mais elle écoute dans son cœur. Vai às águas. Aller vers les eaux. Vai às Aller águas. vers les eaux. Aleluia! Amen. Quando ela chegou, Quand elle est arrivée, encontrou um homem elle a trouvé un homme com muitos camelos. avec beaucoup de chameaux. Aquele homem Cet homme-là, lhe pediu o quê? Lhe pediu o quê? Mas acrescentou algo. mais il a ajouté quelque chose. Se você vai me dar água, Si tu me donneras de l'eau, não dá só a mim, ne donne pas seulement à moi, dá a beber. donne à A boire cada camelo que está aqui. à chaque chameau qui se trouve ici. É um grande trabalho. C'est un grand travail. Rebeca transpirou. Rebecca transpiré. Rebeca sofreu. Rebecca souffre. Você está a sofrer. Tu souffres. Você está a Tu sofrer. es en train de souffrir. Não é em vão. Ce n'est pas en vain. Você é Rebeca. Tu es Rebecca. Você está a cumprir Tu es en train d'accomplir uma ação sobre. une action surnaturelle. Sofre para essa mensagem. Souffre pour ce message. Não foge. N'enfuis pas. Sofre para essa. Souffre pour ce message. Vamos ler isso. Lisons ça. Na pregação, Dans la prédication, le temps de décision. o tempo da decisão. É por isso, C'est pour cela. eu não me preocupo de que cai aqui, cai lá, fica à frente. Não me preocupo disso. Eu sei que nesse tabernáculo, a noiva existe aqui. Je sais que dans ce tabernacle, l'épouse existe ici. Seremos sempre abençoados, sempre. Nous serons toujours bénis. Parágrafo 65. Les 11, 6, 59, parágrafo 65. 11 de 659, parágrafo 165. Para ganhar um tempo, vamos diretamente 67. Pour gagner du temps, allons directement dans 167. Mas você pode começar lá em cima. Mais tu peux commencer. Ai. Irmão Branham perguntou: Frère Branham demande. saisissez-vous l'image? Vocês entendem a imagem? Hein? Saisissez-vous l'image? Vocês entendem a imagem? C'est l'église dans le dernier jour. É a igreja no último dia. O que aconteceu lá com Rebeca? Ce qui s'est passé là avec Rebecca, É a igreja c'est l'église nos últimos
Dans les derniers jours, au temps du soir, no tempo da tarde, les lumières du soir sont ici. as luzes da tarde estão aqui. Quais são essas luzes? Quelles sont ces lumières? Sou eu. C'est moi, É você. c'est toi. Não é uma luz. Ce n'est pas une lumière. As luzes. Les lumières, Você torna luz, tu é? deviens lumière. Quando recebe, é? Quand tu reçois la parole, Alléluia. C'est le temps é o tempo où l'ange que o anjo de l'Éternel, do Senhor, dans le surnaturel, no sobrenatural, se révèle à Rebecca. se revela a Rebeca. Vou retomar isso. Je vais reprendre ça. C'est le temps où l'ange de l'Éternel, É o tempo em que o anjo do Senhor, c'est le temps où l'ange de, é o tempo em que o anjo do Senhor, dans le surnaturel, no sobrenatural, não é no natural, pas dans le naturel, mas é no sobre, mais c'est dans le surnaturel, se révèle à Rebecca, se revela para Rebeca, l'épouse d'Isaac. a esposa de Isaac. Et d'une façon ou d'une autre, E de uma maneira ou de outra, elle est poussée à aller aux eaux de la vie. ela é levada a ir às águas da vida. Amen. Amém. Oh, mon cœur tressaille de joie. Oh, meu coração saltita de alegria. C'est à peine si je peux prêcher quand je pense à cela. É com dificuldade que eu consigo pregar quando penso nisso. Le temps du soir est arrivé. O tempo da tarde chegou. L'ange du Seigneur est dans le... O anjo do Senhor está na mensagem. E a noiva arrebenta. Ei! Irmão Branham me disse, Frère Branham dit, esse anjo do Senhor cet ange du Seigneur desceu. est descendu. Quando desceu, Quand il est descendu, começou a engolir il a commencé à engloutir todo o ismo. tous les ismes. Meu irmão, Mon frère, se queres fazer ismo, si tu veux faire des ismes, o conselho que eu estou te dar hoje, le conseil que je te donne aujourd'hui, sai primeiro da mensagem. sortez premièrement du message. Se você está na mensagem Si tu es dans les messages e vai criar ismo, et que tu vas créer le isme, o anjo vai engolir isso. l'ange va engloutir ça. Não vai ir à frente. Tu n'avanceras pas. Não há nenhum movimento que vai crescer. Il n'y a aucun mouvement qui va grandir. Pode fazer 10 anos. Cela peut faire 10 ans. De repente, Brusquement, cela tombe. mas o movimento de Branham Mais le mouvement de Branham, é o movimento da noiva. c'est le mouvement de l'épouse. Nunca parará. Jamais cela va s'arrêter. Porque Rebeca, Parce que Rebecca, Deus está agindo com Rebeca Dieu est en train d'agir avec Rebecca dentro de sobre. dans les surnaturels. Neste momento o coração de Rebeca está a bater Dans ce moment, le cœur de Rebecca est en train de pousser, no ritmo da mensagem. de battre dans le rythme du L'ange message. du O Seigneur anjo do Senhor est dans le... está na mensagem. Il se manifeste Elle se manifeste et fait la cour e faz acordo à Rebecca a Rebecca pour qu'elle vienne aux eaux de la vie. para que ela venha às águas da vida. L'action A ação sobrenatural. é o quê? C'est quoi? No mesmo tempo, Au même moment, está a falar com ele. il parle avec elle. No mesmo tempo, Au même moment, está a falar com Eliezer. il parle avec Eliezer. Ele está no meio. Il est au milieu. Está a mexer eles. Il est en train de leur toucher. Oh, Eliezer! Eliezer. Quem é Eliezer hoje? Qui est Eliezer d'aujourd'hui? Eliezer é a imagem de quem é? Eliezer est à l'image de qui? Não é de Billy Graham. Ce n'est pas de Billy Graham. Não é de Osborne. Ce n'est pas d'Osborne. Eliezer hoje Eliezer é aujourd'hui, tipificado il est typifié com William Marion. par William Marion Branham. Espera aí. Attendez un peu. Espera aí. Attendez. Qual é a mensagem que está a reinar hoje? Quel est le message qui est en train de régner aujourd'hui?
Hein? A quem Deus disse volta para fazer o quê? Armazenar o quê? A quem é que tem a comida Qui a la nourriture guardada emmagasinée como essa mensagem? comme ce message Não existe. n'existe pas. Quem é que pregou Qui a prêché e dentro tem a vida? et que là-dedans il y a la vie Dentro tem o poder de transformação. et qu'au-dedans il y a la puissance de transformation. Não segue os pregadores aventureiros. Ne suivez pas des prédicateurs A aventuriers. verdade permanece a verdade. La vérité reste la vérité. Não volta na denominação. Ne rentrez pas à la dénomination. A voz já soou. La voix a déjà sonné. Se entende, diz amém. Amen. Vamos pegar isso aqui. On va prendre ça ici. Temos 3 voos. On a 3 vols. Temos 3 voos. On a 3 vols. O primeiro voo, Le premier vol, há anjo. il y a un ange. O segundo voo, Le deuxième vol, há anjo. il y a un ange. O terceiro voo Le troisième vol, é uma águia. c'est une aigle Ele voando, en train de voler. gritando: Il est en train de crier. meu povo, Mon peuple, sai no meio. sortez au milieu d'eux. Agora, Maintenant, há outro tipo de pássaro il y a un autre type des oiseaux que está gritando: qui est en train de crier. meu povo, Mon peuple, volta onde que vocês é. rentrez d'où vous vient, d'où vous êtes venu. A águia não vai voltar. L'aigle ne va pas rentrer. Entende isso? Amen. Você é Rebeca. Tu es Rebecca. Este anjo Cet ange, não precisa aparecer a ti. il n'a pas besoin de te paraître. Ah, estou conversando com o anjo. Oh, je suis en train de parler avec É un uma ange. ação sobre. C'est une action surnaturelle. Isso se passa dentro do seu. Cela se passe dans ton cœur. Agora vamos lá. Maintenant, allons-y. Entramos já. On a déjà entré. O irmão Branham me disse. Frère Branham a dit, E o Paulo falou. et Paul a dit, O Satanás Satan, faz o quê? qu'est-ce qu'il fait? Faz o quê? Qu'est-ce qu'il fait? Vamos ler isso. Lisons Segundo ça. livro de Coríntios. Des Corinthiens. Ai, ai, ai. Vocês estão felizes? Êtes-vous heureux? É a palavra. Sur la parole. Segundo livro de Coríntios 11. Des Corinthiens 11. Meu Deus. Mon Dieu. Ninguém te engana. Que personne te trompe. Ah, aquele anjo você vai começar a lhe ver. Ah, tu commenceras à voir cet ange-là. Não. Oh, a mão dele fez o quê? Oh, sa main a fait ceci, a fait cela. Qu'est-ce que sa main a fait? Oh, vamos chegar lá. On va arriver là. A mensagem é: Le message. não tem nenhuma contradição. Il n'y a aucune contradiction. Falei ontem na reunião ministerial. J'ai dit hier dans les réunions ministérielles. Olha, o irmão Branham me disse Frère Branham a dit que Deus revelou 7 selos. Que- Tá certo? Em outro lugar diz Deus revelou 6. Não falou isso uma vez, não falou 3 vezes, falou várias vezes. il n'a pas dit ça une fois, 2 fois, non, mais plusieurs fois. Mas não é uma contradição. Mais ce n'est pas une Na contradiction. Bíblia Dans la Bible, foi previsto de revelar quantos selos? 6. il était prévu de révéler 6 sceaux. Repetiu a Bíblia. Il a répété la E Bible. ele, entretanto, disse Et entre-temps, il a dit, a Bíblia la Bible, que na voz do sétimo anjo, que à la voix du 7e ange, o sétimo selo e o silêncio. le 7e sceau, c'est le silence. O sétimo anjo Le 7e ange, é da sétima era, c'est de la 7e âge, onde que não está escrito nada. où rien est écrit. Mene, mene, tekel, ufarsin. Mene teke ufasi. Alléluia. Amen. Mene, mene, ufarsin. Mene teke A ufasi. escritura apareceu. L'écriture est apparue, Onde que não está escrito nada? où rien est écrit. Na voz do sétimo anjo. À la voix du 7e ange, Quando ele soará,
Quand il sonnera la trompette, onde que não está escrito nada, où rien est écrit, ele vai interpretar. il va interpréter. Não são mais 6, Ne sont plus 6, agora são quanto? maintenant sont 7 sons. E a noiva arrebenta. Amen. Viram? Avez-vous vu? Ainda tem uma contradição? Em poucas palavras, já falei disso. En peu de mots, j'ai déjà parlé de tout ça. Ah não, falou aqui 6. Oh non, il a dit ici. Mas ele repetiu a Bíblia. Mais il a répété la Bible. Há uma contradição. Oh, il y a une contradiction. Você que volta de onde que saíste, não há nenhuma. Rentrez d'où êtes-vous venu? Il n'y a aucune contradiction. Vamos lá. Allons-y. O Satanás Satan, é o anjo da luz, c'est un ange de lumière, brilhante. brillant. Irmão, o Paulo disse, Paul a dit ceci, segundo o livro de Coríntios. de Corinthiens. Eu amo Paulo, hein? J'aimais Paul. Eu dizia, será que, bom, será que? Je disais, mais est-ce que, 11, 11, parágrafo 14. paragraphe 14. Vou ler na minha Bíblia, é muito lindo. Je vais lire dans ma Bible, c'est très beau. Isto não é de admirar, Ce n'est pas de s'étonner, pois parce que o próprio Satanás, le Satan lui-même, vocês estão vivos? Amen. O próprio, Le Satan lui-même, o próprio Satanás le Satan lui-même, se disfarça. il se déguise, Isso. Se disfarça il se déguise de anjo de luz. en un ange de lumière. O Satanás, Le Satan, vou repetir isso. je vais répéter ça. Vamos ler Isaías. Lisons dans Ésaïe. Quando Deus criou o Satanás, Quand Dieu a créé Satan, o Satanás foi a segunda criação. Satan était la deuxième création. É anjo bonito, C'est un ange beau, brilhante. brillant. Mas do brilho que eu estou a falar não é isso. Mais O brilho que eu estou a falar, o brilho, la lumière. la lumière Que eu estou a falar que je suis en train de parler, não é natural. ce n'est pas la lumière naturelle. Vou chegar lá. Je vais arriver là. Vamos ler Isaías. Lisons dans Ésaïe. A palavra é suculenta. La parole est succulente. Vamos ler o livro de Isaías Lisons dans Ésaïe 14 e 12. 14 et 12. Você vai ler lá, eu vou ler aqui. Amen. Vocês estão vivos? Amen. Hoje não vamos demorar, Aujourd'hui, nous ne prendrons pas beaucoup de temps porque já demoramos. parce qu'on a déjà pris beaucoup de temps. Isaías 14 e 12. Ésaïe 14 et 12. Como você caiu? Bom, você lê primeiro. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Você que dizia. Continua. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Ok, tá certo. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, filho, le fils du matin. E em francês está bem escrito, Et en français bien écrit, l'étoile brillante. a estrela brilhante. Aqui está escrito, ó estrela da manhã. Ici est écrit, ô étoile du matin. Em inglês também muito lindo. En anglais aussi, c'est très joli. Quer dizer, o Satanás, pela natureza, Cela veut dire que Satan, par nature, brilha. il brille. Quando o Satanás caiu, Quand Satan est tombé, entende isso muito bem. comprenez ça très bien. A forma dele Sa forme à lui não mudou. n'a pas changé. Quando a serpente caiu, Quand le serpent est tombé, a serpente ficava de pé. le serpent au début était au debout.
era o único animal C'était le seul animal que podia nascer, qui pouvait naître, fecundar a mulher humana. féconder la femme humaine. Tá certo? Amen. É o outro tema. C'était notre thème. Mas quando Deus veio Mais quand Dieu est venu com a punição, avec la punition, ele perdeu os membros. il a perdu les membres. Entende isso? É o Satanás. C'est le Satan. É a serpente. C'est le serpent. É a serpente. C'est le serpent. Mas, Mais quando aconteceu quand est arrivé com Satanás, avec Satan, o Satanás não mudou de forma. Satan n'a pas changé de forme. O que o Satanás mudou Ce que Satan a changé, é a posição. c'était simplement sa position. Vocês estão vivos? Amen. Ele que dirigia, C'est lui qui dirigeait, ele que era o primeiro, c'est lui qui était le premier. dirigia todos os anjos. Il dirigeait tous les anges. Foi destituído. Il a été détruit. Deus lhe fez cair, Dieu lui a fait tomber guardando en gardant não é a posição, pas sa position, mas guardando a forma dele. mais gardant sa forme à lui. Ok, obrigado. Mas guardando a forma dele. Mais gardant sa position. Então, isso faz enganar muita gente. Alors cela trompe beaucoup de gens. Mas por que Paulo disse? Mais pourquoi Paul dit Ele se disfarça. qu'il se déguise É anjo de luz. en un ange de lumière? É para dizer C'est pour dire que o Satanás que Satan, é capaz il est capable de pegar a Bíblia, de prendre la Bible, de pegar a mensagem, de prendre le message de falar sobre a Bíblia. et parler sur la Bible. A luz La lumière, é Jesus Cristo ele próprio. c'est Jésus-Christ lui-même. Jesus tinha dito: Jésus avait dit, eu sou, je suis eu sou a. la lumière. Não quer dizer Cela ne veut pas dire que Jesus Cristo estando aqui na terra que étant Jésus ici sur la terre, brilhava. il était en train de briller. Não! Non, Ele é a verdadeira luz. il est la véritable lumière. Aleluia! Amen. E Deus habita Et Dieu habite numa luz inacessível. dans une lumière inaccessible. Deus ele próprio é a luz. Dieu lui-même est la lumière. Estás a ver a coluna de. Voyez la colonne de feu. É isso que conduzia o povo. C'est ce que dirigeait le peuple d'Israël. É porque Deus, quando ele desceu, C'est parce que quand Dieu est descendu, Moisés olhou. Moïse a regardé. Olha esse tipo de fogo. Quel est ce genre de feu? Não está queimar a árvore, Ne consomme pas l'arbre, mas está lá dentro da árvore. mais elle est dans l'arbre. Então não é um fogo natural. Alors ce n'est pas un feu naturel. É um fogo sobre. C'est un feu surnaturel. Então Deus, Alors Dieu, para bem dizer Jesus Cristo, pour bien dire Jésus-Christ, hein, ele é a luz. il est la lumière. Tá certo? Amen. Agora, quando se diz que o Satanás se disfarça Maintenant, quand on se dit que Satan se déguise para ser pour être o anjo de luz, un ange de lumière, é para dizer que ele pega a mesma palavra c'est pour dire qu'il prend la même parole quando ele chegou a Eva, quand il est arrivé vers Ève. trouxe a palavra. Il a apporté la parole. Tá certo? Quando veio a Jesus Cristo, Quand il est venu vers Jésus-Christ, ele disse que il a dit quoi? tá, Il est écrit. tá, Il est écrit. tá. Il est écrit. Naquele momento, En ce moment-là, ele se disfarçou il s'était déguisé para ser anjo de luz. pour être ange de lumière. Quando você leva a palavra, Quand tu apportes la quando parole, você recebe a palavra, quand tu reçois la parole, você torna a luz. tu deviens la lumière. Mas ele não acredita a palavra. Mais il ne croit pas la parole. Mas ele sabe que a palavra é a verdade. Mais il sait bien que la parole, c'est la E vérité. ele teme
écrit tout? Il n'était pas écrit. À onde. Où? Non, no journal d'Angola. Pas dans le journal d'Angola. À onde. T'as écrit tout? Est écrit Que você pode tornar essas pedras o quê? que tu peux transformer ce pierre en pain. Não está escrito? Está escrito. Está escrito. Est écrit Os anjos virão para te adorar. que les anges viendront pour t'adorer. Não está escrito? Naquele momento, o Satanás fazia o papel de quem? Do anjo da... En ce moment-là, Satan faisait la tâche d'un ange de lumière. Vocês entenderam isso? Vamos ler Branham para passar. Lisons Branham pour passer. Irmão Branham disse assim. Frère Branham dit ceci. Vamos ler muito rápido. Lisons rapidement. O Satanás Satan, se disfarça. il se déguise. Vai vir mesmo com a palavra. Il viendra même avec la parole. Oh, vamos ler só uma citação porque já lemos isso. Lisons une citation simplement parce qu'on a déjà lu ça. Ok. Na pregação, Cristo é revelado dans sa propre parole. Cristo é revelado na sua própria palavra. Le 22:8-65M. 22 de 8:65M. Parágrafo 128. Paragraphe 128. Irmão Branham disse assim. Frère Branham dit ceci. Toutes les autres paroles, Todas as outras palavras, peu m'importe combien elles sont harmonieusement agencées, pouco me importam quanto elas são harmoniosamente colocadas. qui en est l'auteur, Quem seja o autor, de quelle dénomination elles viennent, de que denominação ela vem, ou combien l'homme intelligent doit être totalement ignorant, ou quanto o homem ignoré. é inteligente deve ser totalmente ignorado. Tout, Tudo, c'est que bien, suivez bien, tout ce qui est contraire à la parole, tudo que é contrário à palavra, si vous voulez noter cette écriture, se você quiser anotar essa escritura, c'est Galates 1:8. é Gálatas 1:8. Voyez-vous, Está vendo? Paul a dit, Paulo disse: quand nous-mêmes, quando nós mesmos, oh un ange de la terre, ou um anjo da terra, ou un ange du ciel, ou um anjo do céu, prêcherait quoi que ce soit en dehors de ceci, pregará seja o que for, fora disso aqui, oh, meus irmãos, mes frères, qual é essa autoridade de poder que o Paulo tinha? quelle est cette autorité et pouvoir que Paul avait? Hein? Até que Paulo disse, esse aqui não sou eu. Paul a même dit que cette Não, fois-ci, este aqui cette fois-ci, não é o Senhor. ce n'est pas le Seigneur, É quem é? Sou eu. c'est moi. Mas até que Paulo disse, sou eu. Mais même si Paul a dit que c'est moi, Se o outro anjo si un autre ange saindo do céu venant du ciel para contradizer isso, pour contredire ça, lhe chuta. chassez-le. De ce que vous avez déjà entendu, Daquilo que vocês já ouviram, qu'il soit anathème. que seja amaldiçoado. Autrement dit, Em outras palavras, escuta agora a interpretação. écoutez maintenant l'interprétation. É onde que eu costumo nadar. C'est où j'aime nager. Autrement dit, Em outras palavras, vocês estão vivos? Autrement dit, em outras palavras, si un ange se présentait à vous, se anjo se apresentasse a você, venant du ciel, vindo do céu, un ange anjo éclatant de, resplandecente de luz, et qu'il se tienne là, e que ele se coloque ali, mon garçon, meu rapaz, ça serait un appât pour ce jour ici. será uma armadilha para esse dia aqui. Aïe, aïe, aïe. Eu quero nós todos, Je veux que nous tous, para ouvir bem. de bien écouter. Você vai dizer que Branham não é profeta? Tu diras que Branham n'est pas prophète. Se hoje você, o anjo vai te aparecer, Si aujourd'hui un ange va t'apparaître, meu rapaz, mon garçon, garçon, escuta, écoutez, é uma armadilha para ti. c'est un appât pour toi.
previsto. Cela n'est pas prévu. O que é previsto, Ce qui est prévu, os anjos guardam nós todos. les anges nous gardent nous tous. Não é só o púlpito. Pas seulement la Não é chaise, só o pastor. pas seulement les pasteurs, Não são os administradores, diáconos, ofícios. pas seulement les administrateurs, les diacres, les offices. Os anjos rodeiam a todos que temem. Les anges entourent à tous ceux qui aiment le Seigneur. Se aceita, arrebenta, amém. Amen. Mas esses anjos Mais ces anges não têm missão n'ont pas de mission. de começar a fazer o quê? De commencer à parler avec les gens. Olha, Regardez, quando o anjo apareceu a Pedro, quand l'ange a apparu à Pierre, já vimos isso. on a déjà vu ça. Ele fez sair. Lui a fait sortir. Você quantas vezes se encontraste com dificuldade? Combien de fois que tu t'es retrouvé dans des Quem que difficultés? te ajudou? Qui t'a aidé? São os anjos. Sont des anges. Mas não precisa lhes ver. Mais tu n'as pas besoin de les voir. Ele pode fazer Ils peuvent voir, para faire você ver. afin que tu puisses voir. Mas não é começar a falar contigo. Mais ce n'est pas de commencer à parler avec toi. Irmão Branham me disse, Frère Branham dit, mon garçon, mon rapage, ça serait un appât pour ce jour-ci, n'est-ce pas? c'est là où m'a dit après ce dit à Kinawe, Si un ange éclatant de lumière c'est où ange resplendissant de luz. s'est présenté, Se apresentar, se tenait là se colocasse et ali. disait des choses contraires à la parole, E dissesse coisas contrárias à palavra. dites, Diga, Satan, Satanás, éloigne-toi de moi. afasta-te de mim. C'est juste É justo qu'il soit un évêque, que ele seja bicho, qu'il soit quoi qu'il soit. seja quem ele for. Ne le croyez, Nunca acredite nele. s'il ne parle pas exactement selon cette Se ele não fale exatamente segundo essa Bíblia, mot pour mot. palavra por palavra. Escuta agora. Écoutez maintenant. Amage lugar bem suculento aqui. Escuta. Écoutez maintenant, il y a encore une place très succulente. Irmão Branham me disse, Frère Branham dit, controla o seu anjo. contrôlez ton ange. Tá sabendo? Voyez, Eu não recebi nenhum anjo, estou tranquilo. je n'ai reçu aucun ange, je suis tranquille. Quando eu vou receber um anjo, já tem trabalho. Quand je recevrai un ange, j'aurai déjà Quando du vou travail. receber um anjo, Quand je recevrai un ange, quand je vais receber um quand anjo, je vais recevoir un ange, aí já tem trabalho. j'aurai déjà du travail. Tem que começar a lhe controlar. Je dois commencer à le contrôler. Você já recebeste um anjo? Tu as déjà reçu un ange. Você quer saber este anjo? Tu veux connaître cet ange? É Malaquias. C'est Malachie 4. Meus irmãos, Mes frères, digamos que nós todos pregadores temos um anjo disons que nous tous, les prédicateurs, nous avons des anges que nos fala. qui nous parlent. Qual é essa confusão? Quelle est cette confusion? Moisés, Moïse, vamos ler, o único on va lire l'unique que tinha um anjo qui avait un ange e todo o povo et tout le peuple atrás de quem é? était derrière Moïse. Aquele aí na viagem Celui-là dans le voyage tem também o seu anjo. a aussi son Esse ange. aqui Celui l'autre tem o anjo. a son ange. Tony também não fica atrás. Tony aussi ne Tem reste pas também o loin. seu anjo. A son ange. Nós Nous todos, Nous tous. no Israel. En Israël. Estamos aí aonde? Allons-nous où? É uma confusão. C'est une confusion. O anjo Un ange à frente de Moisés devant Moïse. velou Moisés. Il a voilé Moïse. Moisés falava, Moïse parlait. não foi Moisés. En réalité, n'était pas Moïse. O condutor é o único. Le conducteur, c'est le seul. Hoje é a mesma coisa. Aujourd'hui, c'est la même chose. O condutor é Le conducteur est seul. o seu é. Le ciel est unique. A mensagem é. Le message est unique. Se aceita, arrebenta, amém. Surveillez-le. Vers la sobrielle.
Il vous entraînera en utilisant donc la Bible. Contrôle à elle. Elle va te levar pouco a pouco utilizando a Bíblia. T'as vu comment começa? Voyez comment Começa a utilizar o quê? il commence à utiliser la Bible. Já falei isso aqui dia. Je vous ai déjà dit ça un jour Quando nós suprimimos o condutor, avec notre premier conducteur. estava lá sentado, Il était là assis, sem saber sans savoir que o irmão foi ao cemitério que le frère est allé au cimetière e trouxe um mau espírito. et il est rentré avec un mauvais esprit. Meus irmãos, Mes frères, começou a gritar: il a commencé à crier. Hoje! Aujourd'hui, O rapto é hoje! l'enlèvement c'est aujourd'hui. E começou a escolher quem é que vai e quem vai ficar. Et il a commencé à choisir qui ira dans l'enlèvement et qui restera. E eu tinha uma vizinha ali na escola, Macapela, que me incomodava muito. Então aquele dia, eu disse, eu pequei. Je disais, ah, j'ai péché. Ah, Eu tô falhando. il va regarder comme ça. O irmão que estava perto de mim Le frère qui était près de moi, acabou de morrer o ano passado. il vient de mourir l'année passée. Escolheram, Lui ont choisi. você Toi, não vai ir. tu n'iras pas. Homem alto Un homme saltou, géant a sauté, caiu. tombé. Eu sur não terre. estou lá. Moi, je n'étais pas là. Eu também estou com medo. Moi aussi, j'avais peur. Começou bem. Il a commencé bien. Depois começou a escolher. Après, il a commencé à choisir. Depois Après, levou. il a O apporté. condutor estava sentado lá. Le conducteur était assis là. Disse a ele: Il l'avait dit. Dê a Bíblia. Jetez la Bible. Lhe deitou. Il a jeté la Aí Bible. o condutor agora levantou. Là, le conducteur se lève. Disse: Satanás. Il a dit Satan. Mas já fez estrago. Mais il avait déjà fait de dégâts. Quando esse anjo chega, Quand cet ange arrive, começa geralmente com a. généralement, il commence avec la Bible. Começa com Briana me diz. Il commence avec Branham a dit. Começa com a Bíblia. Il commence avec la Bible dit. Il vous entraînera à utiliser donc la Bible. Vai vous levar pouco a pouco utilizando a Bíblia. Il vous entraînera jusqu'à un certain point. Vai levar-vos pouco a pouco até um certo ponto. Et ensuite, E depois, il tornera cela. ele vai quebrar isso. Naquele momento, En ce moment-là, você já está dentro. tu es déjà dedans. O outro, L'autre, o anjo disse a eles, uma l'ange grande avait dit, igreja. une grande église. Começa, pastor, fica à frente. Pastor, fica à soit frente. devant. Aí, Pastor. você está doente, fica atrás. Et toi, malade, Você sois do dom. derrière. Mamãe Elisa, paciência, fica atrás. Maman lit sa patience, Começa. persévère. O anjo falou, L'ange a dit, está escrito aonde? où cela est écrit. Quando já está dentro, Quand il est déjà dedans, acabou. c'est fini. Agora escuta. Maintenant, écoutez. Quando o anjo vier a ti, Quand l'ange viendra vers toi, deve ser segundo a promessa. cela doit être selon la promesse. Fica atento. Soyez attentifs. Aleluia! Gosto muito isso. J'aime beaucoup ça. O anjo veio a ti para fazer, L'ange est venu vers toi pour faire quoi? É só para a sua igreja local? C'est seulement pour ton église locale. Deus já deu a palavra. Tu as déjà donné la parole. Aquele anjo virá fazer o quê? Cet ange-là viendra faire quoi? Vamos ler Branham. Lisons Branham. Quando veio a Maria, Quand il est venu vers Marie, tinha algo. il avait quelque chose. A Maria Marie tinha uma escritura. avait une écriture. Qual é essa escritura? Quelle était cette écriture? Uma virgem, Une vierge concevra. Tá certo. C'est bien. Quando veio o pai de Sansão, Quand il est venu vers le père de Samson, havia uma promessa. il y avait une promesse. Alguém devia vir para libertar, lutar em favor do povo de. Quelqu'un devait venir pour lutter en faveur d'Israël. Quando Sansão levantava a mão, Quand Samson levait sa main, quando fazia descer a mão, quand il faisait descendre sa main, não era a mão de Sansão, en réalité, ce n'était pas la main de Samson. era a mão do anjo. C'était la main de l'ange. Muito morria. Beaucoup de gens muraient. Quando cortou o cabelo, Quand il a coupé sa quando chevelure, bateu, quand il a frappé, não funcionou. cela n'a pas marché.
marché. ange lui deixou. L'ange l'avait quitté. Precisamos desse ange. On a besoin de cet ange. Agora o anjo veio a ti, Maintenant, l'ange est venu vers toi no seu escritório. dans ton bureau. A promessa está. Où est la promesse? Veio fazer, hein? Qu'est-ce qu'il est venu faire? O Paulo disse, Paul a dit, essa pessoa que recebe a visita dos anjos, ces gens qui reçoivent la visite des anges, conta a experiência dele em detalhe ils rencontrent leurs expériences en détail e fica et ils deviennent orgueilleux. e chuta até pessoa da igreja. Ils chassent même les gens dans l'église. Se não queres, vai. Si tu ne veux pas, alors partez. É porque se encontrou com um anjo. C'est parce qu'il s'est rencontré avec un ange. Vamos ler o irmão Branham, Lisons frère Branham le fidèle Abraham. ou fiel Abraham. Vamos rápido. Allons rapide. Le fidèle Abraham. O fiel Abraham. Le 24 459p. 24 le 4 59 peu. Quando o irmão Branham me diz que deve ser algo escrito, Quand frère Branham a dit que ça doit être quelque chose écrit, isso quer dizer, cela veut dire deve ser ligado, a visita deve ser ligada a uma promessa. la visite doit être liée avec une promesse. Vamos ler duas citações falando disso. On va lire des citations parlant de 36. ça. 36. Si un ange vient auprès de quelqu'un et dit quelque chose qui n'est pas écrit dans les Écritures, Se o anjo vir ter com alguém e dizer alguma coisa que não está escrita nas escrituras, ne croyez pas cela. não acredite nisso. Tout doit venir directement des Écritures. Tudo deve vir diretamente das escrituras. C'est vrai. É verdade. Nous avons tout dans ce pays. Nós temos tudo nesse país. Ah, vocês estão vivos? A mensagem Le message não pode ser atualizada. ne peut pas être actualisé. A palavra de Deus nunca foi atualizada. La parole de Dieu jamais a été A actualisée. palavra de Deus está sempre presente e atualizada. La parole de Dieu est toujours présente et actuelle. A palavra de Deus não caduca. La parole de Dieu n'est pas du passé. Aleluia! Amen. O tempo, Le temps est arrivé. uma grande desordem. Un grand désordre. Esse aqui tem coluna de fogo. Celui-ci a la colonne de Aquele aí feu. recebeu visita do anjo. Celui-là a reçu la visite de l'ange. Aquele aí recebeu visita do anjo. Celui l'autre a reçu la visite d'un ange. Meus irmãos, Mes frères, vivi com alguém. je Alguns vécu avec anos. quelqu'un il y a quelques O années. irmão disse Le frère avait dit que visitou, o anjo lhe visitou e comeu comida do céu. que l'ange l'avait visité et il a mangé la nourriture du ciel. Agora eu estou a perguntar, por que o anjo vai te dar aquela comida? Por quê? Vai te fazer o quê? Você está na terra, sua mulher prepara quizara, sua mulher prepara não sei o que, peixe seco. Agora o anjo vai te dar comida para fazer, Maintenant, je me demande, l'ange te donnera la nourriture pour faire quoi? Tu as ta femme prépare la nourriture. Para Elias, Pour Élie, tinha motivo. il y avait un motif. Não tinha motivo? E para ti, qual é o motivo? Et pour toi, quel est le motif? A noiva L'épouse, está levantada. elle est debout. Nous avons tout dans ce pays. Nós temos tudo nesse país. Nous le savons. Nós sabemos disso. Nous ne sommes pas des juges. Não somos juízes. Mais cela doit venir de là. Mas isso deve vir da Bíblia. Joseph Smith Joseph Smith a rencontré un ange. encontrou-se com o anjo. Se você estava também no tempo de Branham, Si tu étais aussi au temps de Branham, Branham ia citar também o seu nome. Branham allait citer aussi ton nom. Joseph Smith a rencontré un ange. Joseph Smith encontrou-se com o anjo. Hoje, Aujourd'hui, quais são os nomes desse anjo? quels sont les noms de ces anges? Gide, Gide, Moisés, Moïse, Moni. Moni. Tem muito lá. Ils sont beaucoup là. Ele viu também um anjo que chama Moni, uma coisa assim. Il avait aussi vu un ange appelé Moni, quelque chose Mas comme quais ça. são esses anjos dão sempre os seus nomes? Mais ce sont ces anges qui donnent toujours. Je n'en doute pas du tout. Et on duvide dans la vie. Mais Mas, quand il s'est éloigné de la Bible, quando
quando ele se afastou da Bíblia, c'est là que j'ai laissé tomber cela. é aí que eu deixei para trás aquilo. Vous voyez? Está vendo? Juste là où il abandonne, hein? Justamente ali onde ele abandona a Bíblia. Começa com quê? Il commence Hein? avec la Bible. Não esqueça isso. N'oubliez pas ça. Dieu ne fera rien qui soit contraire à ce qu'il a déjà écrit. Deus não fará nada contrário àquilo que ele já escreveu. Il doit se tenir à ça. Deve se manter na sua palavra. C'est vrai. É verdade. C'est la raison pour laquelle je crois cela de cette façon. É a razão pela qual eu creio isso dessa maneira. Il doit tenir sa parole. Deve manter sua palavra. Vous voyez? Está vendo? Car il est. Porque ele é Deus. Et il tiendra sa parole. E ele manterá sua palavra. Et tout véritable ange E todo verdadeiro anjo témoignera que c'est la vérité. vai testemunhar que isso é a verdade. Dans l'Ancien Testament, No Antigo il y avait Testamento 2 ou 3 moyens de s'assurer que le message était vrai ou non. havia 2 ou 3 maneiras de terem certeza que uma mensagem era verdadeira ou não. Vamos ler outra coisa para ganhar o tempo. Pour gagner du temps, on va lire une autre chose. Quer dizer que tudo deve sair de quê? Da Bíblia, da palavra. Tout doit venir de la Bible. La foi de Marie. A fé de Maria. Le 21 janvier 61, paragraphe 22. 21 de janeiro 61, parágrafo 22. Vocês estão vivos? Irmão Branham disse assim. Frère Branham a dit, Il en était de même de Marie ce matin-là. foi a mesma coisa com Maria aquela manhã. Quelque chose a dû s'y passer pendant qu'elle pensait à lui. Alguma coisa deve ter se passado enquanto que ela pensava nele. Il apparut là devant elle. E lhe apareceu diante dela. Tá certo? Estava escrito que uma virgem, Qu'une vierge concevra. o anjo veio, a vinda do anjo é ligada a quem é? A promessa. La venue de cet ange-là est liée à la promesse. O anjo veio a Moisés. L'ange est venu vers Moïse. Havia uma promessa para Moisés. Il y avait une promesse pour Moïse. Alguém virá Quelqu'un viendra para libertar o povo de Israel da escravatura. pour délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage. E o anjo veio. Et l'ange est venu. E quando o anjo desce, Et quand l'ange descend, usou Moisés. il a utilisé Moïse. Irmão Branham me disse, Frère Branham dit, não é Moisés que libertou o povo de Israel. en réalité, ce n'était pas Moïse qui a délivré le peuple d'Israël. Não é também o anjo que libertou Israel. En réalité aussi, ce n'était pas l'ange qui a délivré le peuple O d'Israël. anjo sozinho L'ange seul não poderia libertar o povo de Israel. ne pouvait pas délivrer le peuple d'Israël. Moisés sozinho Moïse aussi seul era incapaz était incapable de libertar o povo de... de délivrer le peuple Mas d'Israël. quem é que libertou o povo de Israel? Mais qui a délivré le peuple d'Israël? O anjo C'était l'ange feito fait chair na carne de quem é? dans la chair de Moïse. Quando Moisés ia, Quand Moïse allait, não era Moisés, en réalité n'était pas Moïse. era Deus na carne. C'était Dieu dans la chair humaine. E a noiva arrebenta. Moisés Moïse, não podia resistir perante o exército do Egito. il ne pouvait pas résister devant l'armée égyptienne. O anjo L'ange precisava corpo. avait besoin d'un corps. Agora você com sua igreja local. Maintenant, toi avec ton église locale. O anjo veio para fazer, L'ange est venu faire quoi? para libertar a sua igreja local. Pour délivrer ton église locale. A mensagem já veio. Le message est déjà venu. A boa samaritana La bonne samaritaine deve pegar a comida. doit prendre la nourriture. E a comida, alguém trouxe alimento. Et quelqu'un a apporté la nourriture. Il apparut lá devant elle. Et ele apareceu ali diante dela. Será que vocês entenderam quando o irmão Branham fala que deve ser segundo a Bíblia?
hein? Deve ser ligada, a vinda deve ser ligada a uma. Entende isso? Agora, vai ver Maintenant, tu verras ex-diácono, un ancien diacre. vocês que estão ouvindo, Vous qui écoutez, vai vir te falar, il viendra te dire, o anjo, eu sou servo, je suis serviteur. e você está lá, tem Et medo, toi, tu papá, papá. papa, tu as peur, papa, papa. Tipo que não do tabernáculo de Luanda. Comme si tu n'es pas du tabernacle de Luanda. O Paulo diz, Paul a dit, quem que vos feitiçou? qui vous a envoûté? Falo aos clientes, quem é que vos feitiçou? J'ai dit au client, qui vous a envoûté? Com os ensinamentos assim. Avec des enseignements comme ça. Todas as mulheres aqui deviam ser pregadoras. Toutes les femmes ici devaient être des prédicateurs. Eu sou com orgulho, falo a vocês, vocês são crescidos. Je, fier de vous, je vous dis que vous êtes déjà grandis. Há cliente que não quer dizer amém. Mas dessas pedras, a pedra vai gritar, é? Vamos encontrar aqui com William Marion. Vous me trouverez ici avec William Marion Branham. C'était la même chose avec Moïse. Foi a mesma coisa com Moisés. Comme c'était avec Marie. Como aconteceu com Maria. Il a dit, Ele disse, escuta. écoutez, Oh meu Deus. Tem duas coisas. il y a des choses. O anjo veio primeiro segundo a promessa. L'ange, il est venu d'abord selon la promesse. Depois, Après, chegando ao indivíduo, en arrivant vers l'individu, deve repetir il doit répéter a mesma promessa. la même promesse. Se acerta, arrebenta, amém. Quando o anjo desceu Quand l'ange descendit a Moisés, à Moïse, disse a ele, l'avait dit, eu desci j'ai descendu para libertar o meu. pour délivrer mon peuple. Ouvi J'ai écouté os gritos, les cris, o sofrimento la souffrance do meu. de mon peuple. Agora você, Moisés, Maintenant, toi, Moïse, faz o quê? allez-y. Colocarei o meu anjo diante de. J'envoyerai mon ange devant toi. Repetiu a mesma. Il a répété la même promesse. Quando o anjo Gabriel chegou Quand l'ange Gabriel est arrivé a Maria, vers Marie, a Virgem, vers la Vierge, disse a ele: l'avait dit, você vai conceber. tu seras enceinte. Explicou até a ela a promessa em detalhe, o mecanismo. Il a même expliqué le détail de la promesse, le mécanisme. Agora você, o seu anjo, Maintenant, toi, ton ange, veio. il est venu. Oh, braço. Oh, Oh, bras. oh, 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 oh. oh, oh. Mete o seu anjo na oficina. Gardez ton ange dans le garage. Não lhe deixa mais sair. Ne lui laisse plus sortir. Recebe o anjo de William Marion Branham. Recevez l'ange de William Marion Branham. A notícia essa manhã. La nouvelle ce matin, Deixa o seu anjo. quittez ton ange. Recebe o anjo de Malaquias. Recevez l'ange de Malachie 4. O irmão Branham me disse: Frère Branham dit, meu anjo, mon ange, quando eu tenho fome, me dá até a comer. quand je fais, il me donne même à manger. Não me ajuda só com dificuldades. Il ne m'aide pas simplement dans les difficultés. Seja a minha comida, é ele que me dá. Même ma nourriture, c'est lui qui me donne. Il a dit: Ele disse, tu deviendras enceinte você estará grávida et tu auras un enfant. e terás um filho. Eh bien, Bem, elle savait que le message de l'ange ela sabia que a mensagem do anjo, elle savait ela sabia que le message de l'ange que a mensagem do anjo était scripturé. era escriturística. Sabia
Elle savait que uma virgem fará quê? qu'une vierge concevra. E o anjo repetiu o quê? Et l'ange avait répété la promesse. Quando saudou elle, Quand on l'avait salué, disse a elle: l'avait dit, você encontrou graça tu as trouvé grâce entre todas as mulheres. entre toutes les femmes. A graça caiu a ti. La grâce est tombée sur toi. Aleluia! Isso não é uma oração, Ce n'est pas une prière, é uma repetição da. c'est une répétition de la promesse. Elle savait que le message de l'ange était scripturé. Ela sabia que a mensagem do anjo era escriturística. Agora escuta. Maintenant écoutez. Acho que a palavra está penetrando, hein? Je crois que la parole pénètre. Hein? Você deve fazer o quê? Vous devez Deve fazer o grandir. quê? Deve fazer o quê? Quando alguém te dá aqui, Quand quelqu'un te frappe ici, irmão Branham diz, você não fica furioso. frère Branham dit, ne t'irrite pas. Se alguém fala mal de ti, Si quelqu'un irmão parle Branham mal de diz, toi, controla o seu coração. frère Branham dit, contrôlez ton cœur. Se ainda você está distante, Si tu es encore loin, vem no altar. venez dans l'hôtel. Devemos fazer o quê? Nous devons grandir. E para vocês clientes, a porta está aberta para sair da escravatura. Et pour vous, les clients, la porte est ouverte pour sortir de l'esclavage. Elle savait que le message de l'ange était scripturé. Ela sabia que a mensagem do anjo era escriturística. Agora escuta. Maintenant écoutez. Peu importe le type d'ange qui apparaît. Pouco importa o tipo de anjo que aparece. O Satanás é bonito. Satan est beau. Não tem chifre aí. Il n'a pas de chiffre. O comme ça. Satanás, quando aparece, Quand Satan apparaît, é um anjo que brilha c'est un ange qui brille naturalmente. naturellement. Brilha. Il brille. Mas é um anjo caído. Mais c'est un ange déchu. Não está mais naquela posição. Il n'est plus dans cette position-là. Agora, para disfarçar, Maintenant, pour se déguiser, ele deve vir com a palavra. il doit venir avec la parole. Irmão Branham diz: Frère Branham dit, quando um irmão fala mal do outro irmão, quand un frère parle mal d'un autre frère, é um anjo caído. c'est un ange déchu. Estás a ver? Voyez, Não estou a falar por mal, hein? je ne parle pas pour le mal, Mas tenha cuidado, hein? mais faites attention. Você é minha filha. Tu es ma fille, Aquela aí é bruxa. elle est sorcière. Fala a ele, hein? Dis-lui, Você que é bruxa. c'est toi le sorcier. Quer me separar com a minha? Tu veux me séparer avec ma soeur. Peu importe Pouco importa le type d'ange qui paraît. o tipo de ange que aparece. Si le message de cet ange n'est pas scripturé, Se a mensagem daquele anjo não é escriturística, ah, fais. Vamos devagar. Amen. Si le message de cet ange n'est pas scripturé, Se a mensagem desse anjo não é escriturística, quer dizer que não se encontra na escritura cela veut dire que ce ne se trouve pas dans les Écritures et que ce n'est pas une promesse e que não é uma promessa de Dieu. de Deus. Mettez cela de côté. Coloque aquilo de lado. Se aceita, arrebenta, amém. O irmão Branham me disse, Frère Branham dit, não duvida que o anjo apareceu. ne doutez pas que cet ange-là est apparu. Realmente o anjo, Réellement, cet ange-là est apparu. mas apareceu segundo qual é a... Mais il est apparu selon quelle promesse? Vai ver o anjo gaguejar. Tu verras cet ange avec des difficultés de parler. O anjo. Cet ange. Você pergunta àquele anjo, Lui demande, vieste? tu es venu? Qual é a promessa? Quelle est la promesse? Aquele tempo, o espaço de tempo, o anjo está a gaguejar. L'espace de temps qu'il a la difficulté de parler, Lhe dá pontapé donne-lui un coup de pied. com a palavra, com o nome de Jesus Cristo. Avec la parole, avec le nom de Jésus-Christ. Não fica feliz. Ne soyez pas heureux. Não é uma boa visita. Ce n'est pas une bonne visite. A boa visita La bonne visite, é o anjo de Malaquias. c'est l'ange de Malachie 4.
Estamos a terminar. Nous arrivons vers la fin. Il y a une apparition. Será que vocês captaram a visão? Deve aparecer ligada a uma. Il doit apparaître lié à une promesse. A Maria era ligada a uma. Vers Marie était lié à une promesse. De José, de Moisés, era ligada a uma. De Joseph, de Moïse était lié à une promesse. Ah, os anjos vão nos visitar? Sim. Oh, les anges vont nous visiter. É Bien sûr. segundo Salmo. C'est selon Psaume. Que teme Deus Que celui qui craint vão l'Éternel, receber visita do. ils recevront le visite des anges. Não é o anjo começando a te falar. Ce n'est pas un ange pour commencer à te parler. Tem muito a fazer, vai te falar o quê? Il a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qu'il te dira? Il y a une apparition de toutes sortes d'anges. Houve aparição de todo tipo de anjos. Et tout. E tudo. Et qui apportent toutes sortes de messages. E que trazem todo tipo de mensagens. Mas, aïe aïe aïe. Mas, si l'ange du Seigneur dont je suis le serviteur, se o anjo do Senhor cujo servo sou, não seja escandalizado. ne soyez pas O scandalisés. Paulo diz, o anjo aqui, L'ange, Paul avait dit l'ange à qui je si sers. cet ange venait, Si esse anjo viesse, peu importe combien il ressemblerait à la colonne de feu, pouco importa o quanto iria se assemelhar com a coluna de fogo. aïe aïe aïe, tout está là. Tout est là. Un message complet. Le message est complet. Peu importe comment il ressemblerait à la colonne de feu, Pouco importa o quanto vai se assemelhar com a coluna de fogo. combien il ressemblerait à la lumière, Quanto vai se assemelhar com a luz. si son message ne rendait pas témoignage à la parole. Se a sua mensagem não desse testemunho da palavra, J'aurais mis cela de côté eu iria colocar aquilo de lado et il serait, e ele será amaldiçoado. il doit l'être à ce propos. Ele deve ser a respeito disso. Joseph Smith, Joseph Smith, vous savez, a vu un ange. vocês sabem, viu um anjo. C'est lui qui l'a dit. Foi ele que disse. A vu un ange. Viu um anjo. Mais ce dernier ne rendait pas témoignage à la parole. Mas este último não dava testemunho à Et palavra. Marie E Maria, savait que la veille, elle avait lu Ésaïe 9:6. ela sabia que de manhã tinha lido Isaías 9:6. Antes do anjo chegar, Avant que l'ange arrive, preparou a sua vinda. elle a préparé sa venue. A Gabriel levou Maria Gabriel a mené Marie a ler a mesma promessa. à lire la même promesse. Você, Rebecca, Toi, Rebecca, Deus te preparou. Dieu t'a préparé Et que quelque chose était sur le point. e que alguma coisa estava prestes a acontecer. Et elle savait que c'était alors en cours. Então ela sabia que estava na corte. De même Moïse. A mesma coisa como Quand il Moisés. cessa d'espérer en sa théologie Quando ele parou de esperar na sua teologia et qu'il était derrière le désert, e que ele foi atrás do deserto, pesant les brebis de Jéthro, apacentando as ovelhas de Jetro, il a vu un jour une boule de feu là au fond dans un buisson. dia ele viu uma bola de fogo lá no fundo numa Et il s'est sarça. approché à côté et a ôté ses souliers comme cela lui était recommandé. Ele se aproximou e tirou seus sapatos como lhe tinha sido Et il recomendado. a écouté pour voir ce que c'était. E ele escutou para ver o que era aquilo. Mais quand il a vu que cet ange était sculpturé, Mas quando ele viu que aquele anjo era escriturístico, porque Moisés também, parce que Moïse aussi, quando deixou o trono, quand il avait quitté le trône, porque Moisés fosse ajuntar com o povo que sofria. pourquoi Moïse était se unir avec le peuple qui souffrait? Moisés viu a promessa. Moïse avait vu la promesse. Moisés sabia que esse povo, Moïse savait que ce peuple, meus irmãos, mes frères, que te ofendem, ceux que te que te insultent, perseguem, que te persécutent, tem problema com seu Deus. ah, les problèmes avec ton Dieu. Moisés foi, Moïse est allé, deixou o trono, il a quitté le trône. começou a sofrer com o povo de Israel, Il a commencé à souffrir avec le peuple a d'Israël, fazer tijola com o povo de Israel. avec faire de briques avec le peuple d'Israël. Ele também começou a esperar Lui aussi a commencé à attendre a libertação la délivrance do povo de.
du peuple d'Israël. Moisés estava dentro da promessa. Moïse était dans la promesse. E quando esse anjo apareceu, Et quand cet ange est apparu, il a dit, ele disse: j'ai entendu les cris de mon peuple eu ouvi os gritos do meu povo. et je me suis souvenu de mon alliance. E eu me lembrei da minha aliança. Et je me suis souvenu de mon alliance. E eu me lembrei da minha Il aliança. savait que Dieu avait fait la promesse. Ele sabia que Deus tinha feito a Et que promessa. c'était cet ange Era esse anjo qui irait avec lui. que iria com ele. Je me souviens de ma promesse Eu me lembro da minha promessa et de mon e alliance. da minha aliança. Je vis les souffrances de mon peuple. Eu vi os sofrimentos do meu povo. Et je suis descendu pour le délivrer. Eu desci para libertá-los. Você sabe que o anjo de Malaquias 4 nunca subiu? É? Sabe que o anjo que acompanhava Branham nunca subiu? Savez-vous que l'ange qui accompagnait Branham n'a jamais Tenha fé. ailleurs la foi? Irmão Branham me disse, Frère Branham a dit: diga-me quando que ele veio. dites-moi quand est-ce qu'il est venu. Eu vou te dizer quando que ele veio. Je te dirai quand est-ce qu'il est E venu. você me dirá quando que ele voltou. Et toi, tu me diras quand est-ce qu'il est rentré. Por enquanto que a noiva está na terra. Pendant que l'épouse est sur la terre. Por enquanto que a Israel estava no Egito. Pendant qu'Israël était dans l'Égypte. O anjo estava. L'ange était là. E por enquanto que a noiva está na terra. Et pendant que l'épouse est sur la terre. O anjo está na. L'ange est sur la terre. Se você não nasce, Si tu n'as pas d'enfant, recebe o nascimento. reçois les enfants. O que você falta, Ce que te manque, recebe isso em nome de Jesus Cristo. reçois ça au nom de Jésus-Christ. Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Vamos terminar o anjo brilhante, o Satanás, o próximo domingo. On va terminer l'ange brillant, Satan, le dimanche prochain. Tomamos tempo na primeira parte, On a pris le temps dans les premières parties. então não posso mais continuar. Alors je ne peux plus continuer. Meu irmão, Mon frère, logo quando terminamos o ano, dès qu'on a terminé l'année, a benção foi pronunciada. la bénédiction a été prononcée. Recebi as mensagens, J'ai reçu des messages testemunhando. témoignant. Muito que ficaram sem trabalhar, Beaucoup de gens qui ont resté sans travailler foram chamados para trabalhar. ont été appelés pour travailler. Se Deus pode fazer isso para ti, Si Dieu peut faire ça pour toi, será que não pode te batizar do Espírito Santo? est-ce qu'il ne peut pas te baptiser du Saint-Esprit? Será que não pode abençoar o seu coração? Est-ce qu'il ne peut pas bénir ton cœur? Será que não pode te libertar? Est-ce qu'il ne peut pas te délivrer? Sai da escravatura! Sortez de l'esclavage. Entra no campo do anjo. Entrez dans les champs de l'ange. Ele é Deus. Il est Dieu. A mensagem é a verdade. Le message sur la vérité. O tempo já foi. Le temps est déjà avancé. Ah, essa doença, o médico não pode. Ah, cette maladie, le médecin ne peut rien. Não. Há um Não. grande médico. Il y a un grand médecin. O grande médico Le grand médecin, é Jesus Cristo. c'est Jésus-Christ. Vou orar para ti. Je vais prier pour toi. Onde que está a sentir mal, Là où tu te sens mal, pega isso. touche-la. Se é uma doença interna, Si c'est une maladie interne, você pode meter a mão na sua cabeça. toi-même mets ta main sur ta tête. E por enquanto que eu estou a orar, Et pendant que je prie, pela graça de Deus, par la grâce de Dieu, o anjo que está na mensagem, l'ange qui est dans le message, o anjo de Malaquias 4, l'ange de Malachie 4, fará algo para ti. il fera quelque chose pour toi. Não olha quantas vezes você falhou. Ne regarde pas combien de fois tu as commis l'erreur. O anjo disse a Moisés: L'ange avait dit à Moïse, fala, cuidado, aquele anjo não perdoa vossos pecados. faites attention que cet ange ne pardonne pas vos péchés. Mas hoje, Mais aujourd'hui, o anjo disse a Branham: l'ange a dit à Branham, fala ao seu povo dis à ton peuple de deixar de pensar o mal,
de cesser de penser le mal. Porque o grito deles Parce que leur cri está fazendo barulho aqui no meu trono. fait des bruits ici dans mon trône. Você, com a mão onde que tu está a sentir mal, Avec ta main où tu te sens mal, fala a Deus. dis à Dieu, Peço perdão je demande pardon das minhas falhas, pour mes erreurs, dos meus erros, pour mes dos erreurs, meus pecados. pour mes péchés. Que eu ficar humilde. Je vais être humble. E eu vou orar para ti. Et je vais prier pour toi. Maquilana ko oyo aso ya solo oh, oh, oh. Kosokola. Aleluia. Soya solo. Nosso Pai Celestial, não há nenhum demônio que pode resistir perante ti. Não há nenhum poder oscuro que pode resistir perante ti. Você é a luz. Não há nenhuma treva que pode invadir o seu campo. Tu és a verdadeira luz. Quando eu estava aqui na terra, os demônios foram expulsos. Os doentes foram curados. O que estava ligados, fechados, estava libertos. És o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai Celestial, nós acreditamos que o anjo está na mensagem. Acreditamos que você falou a seu profeta. E tu disseste, se levar o povo a te crer, nada vai resistir à sua oração. Me lembro de uma mulher que era cega. Quando ela acreditou no anjo, a filha ressuscitou. Pai, foi na África. Você é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Olha o irmão que está fechado, que está preso. Era a irmã que está presa. Seja no seu interior. Tu, demônio, sai em nome de Jesus Cristo. Oh Pai, olha no Calvário. Tu, demônio, olha no Calvário. O Mestre morreu para nós. Ele ressuscitou para nós. Expulso todo tipo de demônio, de doença, de cancro, diabetes, todos os tipos de doença. Sai em nome de Jesus Cristo. Pai Celestial, acredito que a sua filha, o seu filho, está curado. Pai, que tem problema no interior dela, que procura o Espírito Santo, concede a ele o Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Pai, oro para a sua filha. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, este demônio foi vencido. A única coisa que ele teme é a sua palavra. Está escrito na palavra, em nome de Jesus Cristo, nós vamos expulsar os demônios. Tu, demônio, você é o mais fraco. Sai em nome de Jesus Cristo. Possa que o sangue que foi derramado na cruz sai em nome de Jesus Cristo. Possa que o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz, proteger essa moça. Pai, tenha pena de nós, para a moça seja liberta totalmente. Possa que seja protegida pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Pai, onde que o demônio entrou? A fraqueza que ele encontrou para entrar, coloca força naquele lugar. Amém. Debaixo do sangue de Jesus Cristo, programa a libertação da moça. Amém. Seja louvado, Pai Celestial. Pai, não permita esse demônio voltar de novo. Ajuda ela a fazer o trabalho, a fazer o que ela faz. Amém. Lhe dá força, em nome de Jesus Cristo. Cada um de nós levanta suas mãos para louvar o Senhor. Chacun de nous lève ses mains pour louer le Seigneur. Amém. Louva o Senhor. Loue le Seigneur.
Alléluia. 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 Vers oh, gloire, gloire. Alléluia. 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 Adore au Seigneur. Alléluia. Que Alléluia. À mon Jésus. Amen. 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 Allez. Amen. Nosso Pai Celestial, Pai Eterno, nós todos levantamos nossas mãos. És maravilhoso. És o Altíssimo. Em cima de ti não há ninguém. Não tem nenhum poder que está em cima de ti. Você que é o Criador. Você é o chefe dos anjos. Você é o primeiro anjo. Pai, o que tu fez para nós, onde que nós saímos, não queremos mais voltar. Perdoa nossos pecados. Queremos vencer, queremos avançar, queremos crescer. Vai a cada um de nós. Acredito que nós somos Rebeca. Que uma ação sobrenatural está acontecendo agora. Vai a cada um de nós, Pai, com alegria e felicidade, sabendo que nós somos curados, sabendo que nós somos salvos, sabendo que o que nós pedimos, recebemos. Seja louvado eternamente, Pai, em nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Cada um volta no seu lugar, fica de pé. Que chacun rentre à sa place en restant debout. Ok. Por enquanto que ainda todos não voltaram. Gostaram do culto de hoje? Podemos agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Pouvons remercier le Seigneur Jésus-Christ. Nós podemos ver Nous pouvons voir que nunca a noiva será desviada. que jamais l'épouse sera déviée. A Rebeca Rebecca, está sob o controle de Deus, ele próprio. elle est sous contrôle de Dieu lui-même. Deus vos abençoe antes de sentar. Que Dieu vous bénisse avant de s'asseoir. Fala ao seu irmão, Dis à ton frère, não temas. n'ayez pas peur. O anjo está dentro da mensagem. L'ange est dans le message. Não temas. N'ayez pas peur. Não temas. N'ayez pas peur.
Já falaste a ele? Tu l'as déjà dit. Já falaste a ela? Tu l'as déjà dit. Agora eu vou falar a cada um de vocês aqui. Maintenant, moi, en parlant à Falo chacun a de vous, ti. je t'ai Falo a dit, você. je t'ai dit, Não temas. n'ayez pas peur. O anjo L'ange está na mensagem. est dans le message. É o primeiro domingo. C'est le premier dimanche. Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir.